Olá, no nosso 25º vídeo, ainda continuando falando sobre a segunda besta, o falso profeta, desse livro maravilhoso do Apocalipse Revelado. Nós vamos continuar a leitura da Palavra de Deus para tentar explicar da melhor maneira possível essa compreensão dessa simbologia que há a respeito aqui desse falso profeta. Estamos diante do versículo 14, do capítulo 13. Diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que, ferido à espada, sobreviveu. Seduzir, atrair, através de formas que a pessoa possa se sentir levado ao propósito que aquela sedução nos aparece. E ali foi através do que? Desses falsos milagres, operados pelo falso profeta, fazendo receber, através desses milagres, o reconhecimento de poder. Só que esses milagres eram falsos, não é? Entendeu? Que ele operava em nome do anticristo, não é? Diante da besta, otorgando-lhe toda a autoridade divina. Olha, esse milagre que eu estou fazendo aqui, é ele que está fazendo. Eu estou executando em nome dele. Não é? Tipo Moisés operando aqueles milagres no Egito, em nome de Deus. Deus operando através de Moisés. Como o diabo faz tudo o contrário, porque ele não pode dar da mesa, ele imita, né, com as suas mentiras e os seus engodos, entendeu? É o mesmo princípio, entendeu? Aí o que é que ele vai dizer? Mandou o pessoal, né, dizer aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que ferido da espada sobreviveu. Fazer uma imagem, adoração, egocentrismo, né, idolatria, não é? Fazer uma imagem do anticristo no templo, lá em Jerusalém, porque, como eu já disse anteriormente, o foco do anticristo, dessa pessoa, é os judeus. E claro, não só em Jerusalém, mas em todas as praças públicas do mundo, afinal de contas, começando por Jerusalém, porque a questão é que as demais nações já estavam com ele, mas faltava Israel. Entendeu? Só faltava Israel. Ou seja, essa imagem seria colocada em todo lugar. Como nós vemos hoje, né? Ou seja, em outras palavras, assim como era na época de César. Claro que não se tinha fotografia naquela época, senão seria. Tudo que era cidade tinha foto de César, mas as estátuas tinham, que se mandava fazer, tendo ele como Deus. E ele se adorava e oferecia holocaustos ao Nero, né? Ao redivido, ao Senhor Deus minúsculo, evidentemente, César. Pode um negócio desse? Pois era. Assim, por isso que João usa essas figuras para dizer também que o anticristo vai querer fazer o mesmo também. Não ele reivindicando para si, mas o falso profeta, o líder, o religioso, aquele que pegou na lei, por isso que ele vem realmente, esse era alguém lá do judaísmo, que entende, joga as profecias todas em cima dele, aqueles textos relacionados ao Messias, né? O próprio Jesus usou 61, né? E por aí vai. Então ele exige, agora chegou, olha, eu dei tudo para vocês, o que o Messias não deu, ou seja, aquele lá de trás não deu, eu estou dando, então eu sou o Messias que vocês estavam aguardando. Agora eu quero uma imagem aqui, para vocês me adorarem. Exatamente, a síndrome do diabo, de Satã. O que ele tentou nos céus fazer, olha, o diabo lá nos textos que nós temos na Bíblia, ele não quis o lugar de Deus, não. Ele quis ser adorado igual a Deus. Só isso. E por isso ele foi expulso, que levou a uma rebelião. E aqui na terra, ele também sempre quis ser adorado como se fosse Deus, através das pessoas que ele levanta aqui na terra. E quantas pessoas não viram Nabucodonosor fazendo estátua para que o povo adorasse? Dario, né? E tantos outros por aí fora. Né? Os países aí ditadores, nós vimos aí, olha, você se lembra que quando o Iraque caiu, cheio de estátuas da cidade lá do Iraque, né? De quem? Saddam Hussein. E assim são com esses países lá que são governados por ditadores. Lá da Coreia do Norte, faz as estátuas que tem lá, tudo que é cidade lá. É de quem? Do avô do cidadão lá que começou lá essa ditadura. Na China e por aí fora, vai tudo que é lugar, a mesma coisa. Retratos dos líderes, etc, etc, etc. Não é diferente. Não será diferente. E esse aqui está no meu ditador, não é? Mundial. Primeiro-ministro ditador mundial, porque todas as forças estão sob o seu controle. Entendeu? Então, você compreendeu, né, o que eu estou dizendo? Pois é isso aí, então vamos lá. Essa imagem, né, ao seu ditador,
fotos em tudo que é lugar, seu nome e a família em todo lugar público, né? O que nós vemos hoje aqui no nosso Brasil, nós temos aí cidades que, de rua, tudo que é lugar tem nome do político, né? Tem lugar aí que é hospital, é rua, é ponte, mercado, onde tem um logradouro público, está lá o nome daquele político lá. Quando o nome dele é da família e o sobrenome dele lá, para não ser esquecido pelo povo. Então, não é diferente, essa experiência nós já temos, principalmente aqui no nosso país. Isso, o que eu estou falando não lhe é estranho, ok? Muito bem, então vamos lá. No caso do anticristo, será unicamente dele, lá não vai ter foto de mais ninguém, é ele. Ele será um cara totalmente sem nenhum sentimento, eu nem sei se ele será casado também. Como um cara desse casado, um animal desse, né? Nos filmes não mostra ele casado, mostra ele solteiro, né? Nos filmes, não sei, a Bíblia não diz isso, então a gente não vai especular a esse respeito, seria mera especulação. Então vamos lá. Então observa-se o fato dele ter sobrevivido de forma extraordinária a um provável atentado, pelo fato de dizer o termo sobrevivido à espada. Então ele recebeu um atentado, como eu já disse no outro vídeo anterior, né? E aí enrodaram, esconderam o fato, olha, ele morreu, tá morto fulano, e mataram ele. Aí de repente aparece lá do templo, lá, ressuscitou, tá entendendo? O diabo é cruel, ele é cheio de artimanha, e a gente tem que ficar ligado, principalmente você que tem um certo discernimento espiritual, tem que ficar ligado, né? Então vamos lá. Por quê? Né? Esse falso atentado serviu para que ele, né, assim se apresentasse como um ressuscitado. Assim como os discípulos de Cristo operam milagres em nome de Cristo Jesus, o falso profeta opera falsos milagres em nome do anticristo. Se o anticristo tem o poder de operar essas maravilhas falsas, ele reivindica para si a adoração como Deus, fazendo-lhe uma imagem de Deus. Certo? Só que aí está caminhando tudo bem lá diante dos judeus, junto com os judeus. Só que quando chegou a história da estátua, o checkmate, aí os outros estudiosos da Bíblia dizem, espera aí, ô fulano, que história é essa? Se a lei está dizendo aqui que é proibido fazer imagem, seja das coisas que estão nos céus, quanto mais da terra. De Deus, então, nem pensar que ninguém jamais viu a Deus. Que história é essa? E aí ele foi desmascarado. E aí começou a coisa a ficar difícil. Né? Então vamos lá. Né? É sobre essa imagem, versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, né? Porque ele fez a imagem. E essa imagem falou. Dizem alguns historiadores que Nero, aliás, o Domiciano, né? Fizeram uma estátua lá, e essa estátua falou, operou, e todo mundo ali foi enganado, né? Porque se a estátua falou, a estátua dele, então ele era o Deus. Entendeu? Dizem até que ele ressuscitou alguém, uma pessoa lá, nos relatos, né, históricos, que ninguém tem como comprovar isso. César fez isso, ou seja, Domiciano. Então ele chama para si essa divindade, né? Evoca para si essa divindade, né? Então vamos lá. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorasse essa imagem. Muito bem. Essa imagem do anticristo, como eu já disse, vai falar. Quem estiver lá vai vê-la, né, será enganado, ninguém sabe como que será, que esquema será esse lá, né, mas o povo será enganado, só porque ele acabou de dizer, olha, ele ressuscitou, está aqui. A imagem dele vai falar, olha, ele está chegando, chegou. O pessoal, que isso, é verdade mesmo, né? Porque a palavra de Deus, ninguém estava nem para a palavra quando chegar nesse momento lá. Né? Mas haverá uns poucos que estarão atentos. Muito bem. Levando os mais céticos e ímpios, mundanos, a admitir esse poder sobrenatural. Claro, mais uma vez, enganador, falso, né? Operado pela mentira. Porque nada que vem do diabo presta. Todo ele é assim. Né? O que é próprio do diabo. Lembremos-nos que todas as ações de poder do falso profeta atribuídas ao anticristo serão segundo a eficácia de Satanás, ou seja, diabólica para a humanidade. Em consequência disso, né, no versículo 15 ainda, vai haver aqui uma perseguição total. Foi decretado que aqueles que não adorassem essa besta deveriam serem mortos. Porque ele foi
né, foi imposto. Foi imposto, né, essa vontade. Aí ela não falou, então ele é Deus. Quem não adorar vai morrer. Não foi isso que Nabucodonosor fez, né, no decreto lá. Quem não adorasse deveria, né, ir para a fornalha ardente. O que foi isso que Dario fez, incitado pelos outros? Que quem não adorasse aquela imagem deveria ser jogado nas covas dos leões. Mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Então vamos continuar. Perseguição total. A partir desse momento é desmascarado os reais interesses do anticristo diante dos homens. Aqueles que não se sujeitarem a essa adoração, o reconhecimento do anticristo como Deus, seriam mortos. Como Satanás não conseguiu no céu, ele almeja alcançar na terra a adoração total dos homens, assim como os anjos, ou seja, as criaturas de Deus. Os anjos, um terço foi iludido por essa mentira, que chamamos de demônios. Foram expulsos de lá, mas Satanás, já vimos isso. E agora, as criaturas da terra, né? O versículo 16 vai fazer menção dos grupos, das pessoas que foram atingidos por esse decreto. Assim como César na época também. Todos tinham que adorar ele como Deus. Não eram só os cristãos, não, todo mundo. Ué, não baixou o decreto? Então todo mundo. Só que os deles já adoravam mesmo. É Deus, você é o seu Deus. Né? César e pronto. Agora os cristãos não. Principalmente os cristãos. Né? O 16º versículo vai dizer o que a respeito? A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apesar de dividir em classes sociais, indica a universalidade absoluta do poder do anticristo. Né? De tal modo que ninguém poderá escapar dos seus desígnios. Todos deveriam receber seu sinal ou marca de propriedade exclusiva dele, de adoração e divindade, não havendo outro Deus senão ele. Finalzinho do versículo 16 ainda. A marca da besta, o charagma, no grego, pode ser símbolo relativo ao anticristo, tatuado ou outro mecanismo da época. Vamos supor, se fosse hoje chip, que por enquanto é o meio mais, né, moderno que estamos tendo. Tem um chipzinho, um microchip aí que os médicos já estão colocando no corpo do paciente. Olha como as coisas começam. Né, para ter aquelas pessoas que o médico tem que estar acompanhando ali 24 horas, né, que tem dinheiro, né, por enquanto é opção para essas pessoas. Né, para o médico, aí tudo é um álibi. Aí eles vão aperfeiçoando, daqui a pouco entra os bancos desse negócio também, para que tá, né, gastando dinheiro. Está entendendo? Então todo mundo vai estar chipado. Mas não ainda para servir o diabo, mas todo mundo estará chipado. Porque quando todos estiver chipado, fica bem fácil mudar as regras do jogo, não é? Pois muito bem. Na mão direita ou testa. Só que essas marcas serão permanentes. Se for algo como chip, não terá como tirá-lo do seu corpo. Ou se tirá-lo, será facilmente achado e morto. Por que na testa ou na mão? Vamos responder no próximo vídeo, porque esse assunto é interessante. Deus te abençoe na compreensão dessa palavra.